Eu amo pregar. Eu já falava desde pequeno. Tem um testemunho que não contaram aí. Eu acho que eu nunca, não sei se eu já contei aqui na igreja. Uma vez eu tinha, acho que 18 anos, 19 anos. Nós saímos para ir numa cidade vizinha, ali em Cerquilho, para podermos ver alguns amigos nossos tocar. E era uma Assembleia de Deus onde eles iam tocar. Só que esqueceram de avisar para nós qual, né? Porque Assembleia de Deus tem uma em cada esquina, né? E chegamos lá, nós não achávamos nenhuma aberta. E fomos andando pela cidade, encontramos uma, o culto deveria ter começado umas 7h30, eram umas 8 horas da noite, e nós encontramos uma aberta, ligamos para os nossos amigos e falamos, chegamos. E falou, não, mas a gente não está na Assembleia, a gente foi para Tietê, numa Batista. Eu falei, rapaz, aí meus amigos falaram, vamos lá na Batista. Eu falei, não, a gente vai aqui mesmo. Aí eles, não, rapaz, você está louco, nós falamos que ia ver eles tocar. Eu falei, mas eu não gosto de chegar atrasado no culto, já está 30 minutos atrasado, eu vou chegar lá, vai ficar no final, nós vamos aqui mesmo. E eles, não, arrumou uma briga dentro do carro. Como o carro era meu, né, eu dei a carteirada, eu falei, se vocês quiserem, vocês vão a pé então. Porque eu vou aqui. Desci do carro, entramos na igreja lotada, igreja pequena, deveria ter caber umas 100 pessoas, deveriam ter umas 150 pessoas. Lotada a igreja. E aí começou o culto, o pregador olhou para mim, no meio do culto assim, falou, você, levanta. Aí eu levantei, culto pentecostal mesmo, né? Mandou levantar no meio do culto e falou assim, você estava na porta da igreja, brigando com seus amigos dentro do carro, você não ia nem vir nessa igreja, você saiu de outro lugar para em outro lugar e você nem sabe por que você está aqui. Mas Deus te trouxe aqui porque Deus já tinha me dado uma palavra sobre você. Deus falou que você viria aqui hoje e que você seria um pastor de uma igreja muito grande. Então volta para sua casa sabendo que Deus te trouxe aqui para te lembrar disso. O culto continuou e hoje eu estou aqui. Queria conhecer esse rapaz para dizer que ele realmente foi usado por Deus. Glória a Deus, queridos. Hoje eu quero pregar uma mensagem que tem por título Na História de Deus. Todos nós queremos que Deus se envolva em nossa história. Todos nós queremos que Deus faça algo por nós. Mas hoje eu quero meditar com você de um Deus que nos convida a entrar na história dele. Toda a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, o Novo Testamento começa o leque a ser aberto, mas o Antigo Testamento, ele tem ali os 13 primeiros capítulos, ou os 12 primeiros capítulos de Gênesis, ele fala de forma mais ampla sobre a descendência de Adão, depois a descendência de Noé, mas quando chega ali no capítulo 13, todo o foco se fecha em cima de um homem chamado Abraão, e a partir daí, o foco do Antigo Testamento está em um povo, está sobre o povo de Israel, para contar a história da redenção, para mostrar o caminho do nosso Redentor. É como se houvessem muitas histórias no mundo, mas Deus estivesse interessado em nos apresentar uma só, a história de Israel. Mas existe um livro da Bíblia, aonde parece, e é o que acontece, que a câmera sai de Israel e vai para um outro povo, para mostrar que Deus estava fazendo sua obra no mundo inteiro, apesar de estar nos mostrando somente a história de Israel. Quero ler com você, livro do profeta Jonas, capítulo 1, nós vamos ler aqui um trecho de 16 versos, verso 1 até o verso 16. O texto diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morramos. Então, cada marinheiro disse ao seu companheiro,
Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu. E ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Esse trecho que nós lemos mostra alguns personagens. Nós vemos Deus querendo anunciar juízo a uma cidade que estava a 1000 quilômetros de Israel. A cidade de Nínive era a capital do império, ou do pretenso império da Síria. Era uma nação muito poderosa. Nínive era a sua capital, nem sempre havia sido a capital, mas ali aquele rei tinha tornado Nínive capital. E é uma cidade completamente devassa, mas também uma cidade grande e poderosa. Nós vemos Deus mostrando para Jonas que ele não estava focado só na nação de Israel, que ele prestava atenção no que acontecia em outras nações. Ele vai dizer: o pecado dos ninivitas subiu ao céu. Nós vamos ver Jonas ouvindo a ordem de Deus, e a Bíblia diz que imediatamente ele foge de Deus. Nós vemos ninivitas que estavam vivendo suas vidas e nem pensavam que Deus estava prestando atenção no que eles estavam fazendo. E nós temos marinheiros, que normalmente são homens cruéis, homens longe, distantes de todo tipo de moral e ética, homens que tiveram temor do Senhor, agiram de forma decente, não queriam que a solução fosse lançar um homem inocente ao mar. Quando nós olhamos para esse enredo, nós percebemos que o Senhor nos leva para uma história que poderia ser chamada de alegórica, inclusive uma história que poderia ser considerada um absurdo. Nós só acreditamos que Jonas foi completamente literal, porque o próprio Jesus vai dizer que assim como o profeta Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, ou do grande peixe, assim também o Filho do Homem deveria passar 3 dias na terra. Então acreditamos que Jesus estava endossando essa história. Mas a história não acaba por aí. Jonas é lançado ao mar e um grande absurdo acontece. Um peixe o engole. Era para ele morrer. Mas por algum motivo Deus o mantém vivo dentro do peixe. Nós não sabemos o tamanho do estômago desse peixe. Mas quando vemos no capítulo 2 ali, o desenrolar, e Jonas começa a orar, ele descreve um pouco como foi a experiência de ser engolido. Ele diz que as águas o envolveram, e houve um círculo de água, ele sentiu que as coisas ficaram revoltas, e quando ele percebe, ele está vivo dentro do peixe. E a oração de Jonas não é uma oração do tipo: me perdoa, Senhor, o Senhor me mandou ir para Nínive, e eu decidi ir para a Espanha. O Senhor me mandou ir para o Iraque, eu decidi ir para a Europa. Mas o Senhor me manteve vivo, me perdoa. Não, ele não fala isso. O que ele faz é uma declaração
da confiança que ele tinha no Senhor e da grandeza do Senhor. E Deus decide poupá-lo e faz com que esse grande peixe o vomite na praia. Muitos de nós imaginam que Nínive tinha praia, mas não. Nínive era uma cidade do interior, dentro. Ele era uma capital distante do litoral. Se Jonas demoraria de Israel até Nínive, em média de 800 a 1000 quilômetros, ele não foi vomitado em um lugar mais perto do que isso. Pelo menos 3 opções ele tinha de ser de litoral, que isso pode ter acontecido. Ele pode ter sido vomitado na Síria, ele pode ter sido vomitado no Líbano, ou em Jope, o lugar onde ele embarcou para Tarsis, que também tinha 1000 quilômetros de distância. Então ele vai para essa cidade, e quando ele chega lá, interessante que Deus fala para ele, vá para Nínive e anuncie meu juízo. E ele vai, era só ele dizer para o povo, vocês vão ser destruídos, essa era a mensagem de Deus. E quando ele chega lá, ele prega uma mensagem que não tinha introdução, uma mensagem que não tinha desenvolvimento, e uma mensagem que não tinha apelo. Eu estou aqui pregando para você, eu estou construindo todo o enredo para poder te levar onde Deus quer te levar hoje, mas Jonas não. A mensagem de Jonas a Nínive é o seguinte, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Pensa numa mensagem curta e terrível. A Bíblia diz que ele demorava 3 dias para circular a cidade de Nínive. Então, durante 3 dias, Jonas procurava uma praça, chegava e dizia, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Ia para outra praça e dizia, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Depois ele ia para outra praça e ele ficou durante 3 dias. E um absurdo aconteceu, numa mensagem que não tinha apelo, uma mensagem que não estava dando a chance de arrependimento. Sabe o que acontece? O povo se arrepende. E olha o que está escrito em Jonas 3, a partir do verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco, sentou-se sobre cinzas, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não lhes deem de comer nem beber, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus, com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência que há em suas mãos, talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Aí você poderia perguntar, Deus se arrepende? Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, nós chamamos isso de uma linguagem antropopática. O que é linguagem antropopática? É quando o escritor usa um sentimento humano para falar de Deus, para nos fazer entender o que aconteceu. Na verdade, Deus queria salvar Nínive daquela vez. Deus queria que eles se arrependessem. Mas para que eles se arrependessem, eles precisavam ouvir uma palavra de juízo. Eles só compreenderiam a gravidade dos pecados deles se eles ouvissem uma mensagem que tivesse um teor caótico, um teor de destruição. Sabe quando você quer ensinar algo para o teu filho? Aí você está perto de uma avenida. Aí você fala para o seu filho assim, ó, não atravessa, mas você com medo do teu filho ainda não te obedecer, você diz, se você atravessar, um carro vai passar por cima de você. Você nunca mais vai ver papai e mamãe. Pastor, mas que terror, porque você quer proteger teu filho daquilo ali. E tem criança que só entende uma linguagem assim, senão ela atravessa e morre. Não é assim? Nós sabemos, nós conhecemos os nossos filhos, e às vezes nós temos que mostrar para ele o quão terrível vai ser a atitude dele. Deus, conhecendo os ninivitas, ele mandou que Jonas pregasse uma mensagem, vocês vão ser destruídos. Já era, acabou para vocês, não tem mais chance. E de repente essa mensagem suscita neles um arrependimento imediato, que nós não vemos em Israel. Inclusive, Deus vai usar, Jesus vai usar esse arrependimento dos ninivitas para condenar os israelitas. Ele vai dizer, os ninivitas se arrependeram com a mensagem de Jonas, está aqui quem é maior do que Jonas, e vocês não se arrependem.
porque foi rápido. Em 3 dias, uma nação se arrepende. E aqui, nós vemos o motivo por que Jonas fugiu de Deus. Você poderia dizer assim, se eu tivesse perguntado para você, por que você acha que Jonas fugiu de Deus? Aí você poderia dizer a mim, eu acho que Jonas fugiu de Deus porque Jonas tinha medo dos ninivitas, porque eles eram um povo muito ruim. Legal, boa opinião. Ou poderia perguntar, por que você acha que Jonas fugiu de Deus? Aí você poderia responder, eu acho que Jonas fugiu de Deus porque ele não estava afim de andar 1000 quilômetros. Também, talvez. Por que Jonas fugiu de Deus? Eu acho que Jonas fugiu de Deus porque, na verdade, ele tinha ódio dos ninivitas. Talvez. Mas olha o motivo por que Jonas fugiu de Deus. Jonas capítulo 4, a partir do verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Descontente com o quê, irmãos? Com o povo de Nínive ter se arrependido e Deus falou, não vai destruir mais. Pensa numa revolta, irmãos. Todo pregador, quando prega, quer que o povo se arrependa, né? Quer que o povo entenda a mensagem. Aí Jonas não. Jonas prega e quando o povo entende, ele fala, não era para ter entendido. Não era para ter se arrependido. Olha o que ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda em minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Pensa num profeta chato, gente. Dá raiva de Jonas. Pensa num profetinha complicado. Fosse hoje, ele ia fazer terapia. Confuso, ele não quer que o povo, ele pede a morte, é melhor morrer do que ver os ninivitas se arrependendo. Jonas estava vivo por quê? Porque Deus é o quê? Misericordioso. Jonas estava vivo porque Deus deu mais uma chance para ele, mas ele não queria para os ninivitas aquilo que ele recebeu para ele. Além do mais, é verdade que 50 anos depois, a Síria iria destruir Israel completamente. Depois de Salomão, nasceu um filho, Deus deu um filho para Salomão chamado Roboão, e Roboão foi rei após Salomão. E ele foi um rei tolo, diferente do seu pai. E quando o povo clamou para que Roboão diminuísse as cargas tributárias que Salomão impôs, ele não quis baixar e ainda ele enfrentou o povo. E houve uma divisão no reino. E a partir daquele momento passou a ter o reino sul, tendo sua capital em Jerusalém, e eles foram chamados de reino de Judá. E passou então-se a ter o reino norte, que eram compostos de 10 tribos, com a sua capital em Samaria. E o reino norte sempre foi um reino distante de Deus, porque eles saíram da dinastia de Davi e foram o tempo todo governados por reis que eram idólatras, reis pagãos, reis que não amavam ao Senhor. Durante todo o tempo, Deus quis trabalhar esse povo, deu a eles profetas poderosos, foram profetas no reino norte, assim como Elias, assim como Eliseu e Jonas. Mas quando o limite do pecado de Israel chegou, do reino norte chegou, Deus enviou a Síria, e a Síria destruiu totalmente o reino norte. Eu não sei se Jonas tinha uma percepção profética do que iria acontecer 50 anos depois. Porque eu digo que não sei, é uma possibilidade. Porque quando Eliseu foi ungir o rei da Síria, não da Assíria, mas da Síria, lá atrás, ele chorou. Porque quando ele estava ungindo esse rei, ele pensou, ele conseguiu entender que aquele homem iria ser usado para destruir também Israel naquele tempo. Nós não sabemos. A verdade é que ele não queria que o povo ninivita se arrependesse. E esse foi o motivo pelo qual ele fugiu de Deus. Ele queria morrer ao ver o povo de Nínive se arrepender. E aqui acontece mais um absurdo. Que absurdo? Deus, com grande paciência, explica para Jonas
o porquê que ele não deveria se comportar assim. Capítulo 4, verso 6 em diante. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta, e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele respondeu: sim, tenho. Irmão, pensa no cara chato. Estava revoltado porque a planta agora morreu e agora não tem sombra. E eu estou furioso ao ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? E então Deus cria todo um cenário para mostrar para Jonas que ele estava com pena de planta, mas não estava com pena de gente. Parece muito a nossa geração, que ama mais as coisas do que as pessoas. E esse foi só mais um absurdo do livro de Jonas. O livro de Jonas tem muitos absurdos. Ele tem um profeta que sabe que Deus criou o céu e a terra, e ainda tem coragem de fugir desse Deus. O livro de Jonas apresenta marinheiros que se arrependem, peixe que obedece, vento que obedece, verme que obedece, e profeta que desobedece. Ele mostra um profeta que não quer para os outros aquilo que Deus deu a ele, e mostra um Deus que tem misericórdia sem limite. O que eu quero te mostrar é que todos nós temos um Jonas dentro de nós. Sabe esse cara chato? Você tem um Jonas dentro de você. O que nós temos de Jonas? Jonas sabia que Deus estava no controle de tudo. Jonas sabia que Deus fez o céu e a terra. E ele ainda alimentava o entendimento de que ele conseguiria fugir desse Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, e ele, por loucura, pensava estar no controle, e nós somos assim. Sabemos que Deus é poderoso, sabemos que Deus é criador do céu e da terra, sabemos que Deus nos deu vida, e sabemos que Ele pode tirar nossas vidas com um sopro, e ainda nos sentimos de alguma maneira no controle das coisas. Somos como Jonas, quando nós negligenciamos dar aos outros o que nos salvou. Jesus nos salvou, mas nós não queremos para os outros aquilo que nos alcançou. Semana passada, eu estava com alguns amigos, eu, Marco e mais um irmão, nós fomos em São Paulo, numa igreja, veio um pastor muito conhecido, trazer uma exposição do final dos tempos, e nós estávamos sentados ali. E esse pastor estava falando sobre missões, e ele estava mostrando como Deus está se movendo no mundo, e se apresentando para os muçulmanos. Muitos muçulmanos estão vendo Jesus. Jesus está aparecendo para muitos muçulmanos em sonhos, em visões, e às vezes fisicamente. E está havendo conversão em massa. Nós não estamos recebendo as notícias, mas está havendo conversão em massa no mundo árabe, a Jesus Cristo. E ele dizendo que toda igreja precisa estar envolvida com missão, e nós saímos dali muito empolgados. Quando acabou a exposição, nós começamos a conversar com algumas pessoas que tinham ouvido toda essa exposição. E uma mulher nos pergunta: que igreja vocês são? Nós falamos: somos da Paz Church. Ela diz: tem aqui em São Paulo? Sim, tem em São Paulo, tem no Anália Franco, tem no Shopping Eldorado. Ah, no Shopping Eldorado, lá é grande. Ah, então a igreja de vocês é uma igreja grande. E ela disse: nós não gostamos de igreja grande, nós gostamos de igreja pequena, porque nós gostamos de ter acesso ao pastor. E eu pensei nessa irmã ofertando para que alguém lá da África seja salvo, mas bem quietinho, para que a vizinha dela não vá para a igreja, para não tirar a atenção do pastor dela.
Não vai minha vizinha não, porque senão minha igreja cresce, e aí como eu vou fazer para ter acesso ao meu pastor? Nós não queremos para os outros aquilo que nos alcançou, nos calamos a respeito de nossa fé. Não falamos sobre a salvação para pessoas que amamos, somos como Jonas, quando sabemos que temos uma mensagem que pode mudar o coração das pessoas, e nós nos calamos. Agora, nós devemos entender que a história de Deus é mais importante que a nossa história. Quando nós olhamos para a história de Abraão, pensamos, Deus decidiu entrar na história de Abraão e mudar a história dele, mas na verdade não foi assim. Quando olhamos em perspectiva, foi Abraão que teve a grande oportunidade e privilégio de entrar na história de Deus. Jonas tinha um engano em sua mente, que Deus era o Deus de Israel, que Deus era exclusivo para Israel, que ele era posse de Israel. Ele não conseguiu compreender que Deus era Deus de toda a terra, que ele era Deus de todos os povos. Ele pensava que Deus tinha entrado na história de Israel e ele queria manter Deus cativo a essa nação. Mas na verdade ele era o Deus de toda a terra e era Israel que tinha recebido a oportunidade de participar da história de Deus. Irmãos, nós queremos todos os dias que Deus entre na nossa história, que Deus ativamente afete a nossa história, mude a nossa história. Pedimos a Deus que Ele venha e Ele nos dê o que queremos. Essa semana tivemos uma grande polêmica na internet por conta de um pregador que disse que tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você percebe, Deus vai te dar. Nós chamamos isso de teologia da Xuxa. Sabe qual que é a teologia da Xuxa? Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é um engano. Porque as pessoas se colocaram no centro como se Deus tivesse que entrar e resolver a vida delas. Elas querem que Deus assine o cheque em branco para que elas façam o que elas quiserem. Se Deus não intervém em alguma área da vida delas e acontece algum caos, alguém se perde, alguma doença, elas dizem, eu não creio mais em Deus, porque se Ele fosse poderoso, isso não tinha acontecido comigo. Porque elas olham para Deus como um Deus que faz uma oferta de entrar na tua vida para mudar. Irmãos, Deus, Ele sim, muda a nossa história. Sim, Deus, Ele nos abençoa. Sim, quando nós aprendemos a orar segundo a vontade de Deus, Deus nos dá tudo o que pedimos e imaginamos, porque nós estamos orando segundo a vontade dEle. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o convite não é Deus entrar em sua história, o convite é para que você entre na história de Deus, e comece a viver aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu dizer, nós estamos aqui em Itapetininga há 14 anos, e de repente pensamos que Deus decidiu entrar na nossa história. Não, nós não somos o começo da história. Antes de nós, missionários chegaram nessa cidade, pregaram o evangelho para muitas pessoas, abriram igrejas pequenas, com machado quebraram ruas, entraram em lugares onde ninguém ouviu o evangelho, morreram, nasceram outros, e as pessoas fizeram. Muitos de vocês não são frutos da pregação da Paz Church, ouviram de Jesus em outro lugar, se converteram e hoje se uniram a nós nesse projeto. Quando a história de Itapetininga for contada, ela não vai ser contada como a história da Paz Church. Pelo contrário, nós em algum momento decidimos entrar na história que Deus estava fazendo aqui. Somos nós que entramos na história de Deus, não é Deus que entrou em nossa história. Eu tentei pensar uma forma de ilustrar isso. Imagine, é uma imaginação, uma ilustração. Que você pudesse viver dentro de um cruzeiro. E nesse cruzeiro tivessem casas em diversos andares do cruzeiro, lá no porão, no convés, tivessem muitos empregos e você pudesse estudar ali dentro, e você pudesse galgar novas posições, e pudesse crescer socialmente, encontrar uma qualidade melhor de vida para a sua família dentro daquele cruzeiro. Você teria os limites do cruzeiro para poder se desenvolver, mas você não poderia afetar o destino do cruzeiro. Tem coisas que Deus nos permite ver, parece ser a nossa história. Trabalhamos, estudamos, queremos melhorar a qualidade de vida da nossa família. Mas deixa eu dizer uma coisa, procure viver isso dentro da história de Deus, porque se alguma coisa, se alguma promoção, ou se algum projeto aparece para você, que te tira da história de Deus, é melhor renunciar, mas continuar dentro do que Deus está fazendo.
continuar dentro da história de Deus. Jonas, ele não quis viver assim, ele achava que Deus estava envolvido na história de Israel, mas ele não queria participar do que Deus está fazendo. Nós oramos aqui diversas vezes dizendo, seja lá, Senhor, o que o Senhor for fazer, só não nos deixe de fora. Essa compreensão precisa invadir o nosso coração, porque nós estamos tratando Deus e as coisas de Deus como um gênio da lâmpada. Esfregamos, pedimos, faz um milagre, Ele faz, e depois esfregamos de novo quando precisamos, e quando Ele nos dá, jogamos a lâmpada na parede e dizemos, esse Deus não presta. Deixa eu dizer uma coisa, a vida é como um sopro. Hoje 14 anos se passaram e a gente nem percebeu. Daqui a pouco é 30, 40, 50 anos nós estamos celebrando. Muitos de vocês vão ter partido para a glória, um dia eu também vou partir para a glória, outros vão vir, e talvez nem se lembrem do que nós fizemos aqui. Mas se você estiver envolvido na história de Deus, a história que você está vivendo não se resume ao tempo de vida que você tem, porque é uma história eterna que vem antes de nós, continua depois de nós, e nós continuamos participando dela, porque nós recebemos a vida eterna. Jonas estava com a sua visão limitada no que Deus estava fazendo em sua própria vida. Deus nos chama para abrirmos a nossa visão. Existem milhares de pessoas nessa cidade. Irmãos, nós começamos com 3, 4, 5 pessoas. Hoje, se reúnem nos cultos praticamente 600 pessoas. Amanhã, será 1.000 pessoas, depois 2.000, 3.000 e assim por diante, porque nós não vamos parar de crescer. Nós não vamos parar de crescer. Então, pastor, mas quando vai chegar? Nunca. Nunca. Por dinheiro tem hora que chega, mas para almas não tem limite, sabe por quê? Porque 3.000 é pouco, perto de 170.000. Tem muita gente indo para o inferno. E Jonas estava preocupado com planta. Ele não estava preocupado com 120.000 pessoas que poderiam se arrepender, ouvindo uma pregação. Nós não nos preocupamos com coisas. Nós não nos preocupamos com quanto teremos que abrir mão. O que nós nos preocupamos é que existem pessoas que Deus ama nessa cidade e que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Isso quer dizer que Deus não vai cuidar de você? Deus vai cuidar de você. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar e pedir ao Senhor que Ele te ajude a se desenvolver? Pode, mas dentro dos limites da história dele, para que você não pense que em algum momento a sua história é mais importante do que a história de Deus. Hoje nós celebramos 14 anos aqui. Desses 14 anos, 13 anos e 10 meses, eu servi a essa casa de forma voluntária. E eu não estou dizendo isso para que as pessoas me elogiem. Já recebi mais elogio do que eu mereço hoje. Eu estou dizendo isso para mostrar para você que você não precisa ser um pastor de tempo integral, para você ser intenso naquilo que Deus está fazendo. Em 13 anos e 10 meses eu não fui remunerado pelo trabalho pastoral. E nesses 13 anos e 10 meses, eu trabalhei com toda a minha energia. Isso mostra que qualquer um de vocês pode dizer assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me ativamente, eu vou trabalhar, vou cuidar das minhas coisas, e ainda assim, pode contar comigo, que eu vou dar cada fôlego, cada suor, cada respiro para a obra do Senhor, e eu vou terminar a minha vida dizendo, como o apóstolo Paulo disse, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, desde já está reservado para mim a coroa da justiça, que não é só para mim, mas é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor tem uma carreira para você, e você pode dizer, diferente de Jonas, eis-me aqui, Senhor, não tem para onde eu fugir, eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para a minha história, porque a minha história está dentro da tua história, e é assim que eu quero viver por toda a minha vida. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar em pé. O livro de Jonas é a história de um Deus amoroso e misericordioso, e de um profeta egoísta. A história da Paz Church é uma história de um Deus amoroso, misericordioso, e de um povo rendido. Não somos como o profeta Jonas, sabe por quê? Porque depois de Jesus, nós crucificamos o nosso Jonas na cruz. E hoje nós dizemos, como disse o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais a minha vida segundo os meus próprios padrões e nem guiados pelos meus próprios desejos. Eu vivo minha vida hoje para agradar o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não te faz feliz quando Ele te dá o que você quer. Deus te faz feliz quando Ele te apresenta Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa alegria. Olhar para Jesus é o que nos satisfaz. Saber que Ele nos ama e nos escolheu para Ele. Isso enche o nosso coração de alegria. Eu não sei como está a tua história. Talvez hoje você diga, pastor, mas eu vim aqui hoje
porque eu queria tanto que Jesus entrasse na minha história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele vai mudar a sua história, te inserindo na história dele. Sua vida vai passar a ter sentido. Na sua história, o sofrimento não tem propósito. Quando você está na história de Deus, o sofrimento produz perseverança, produz transformação. Talvez você esteja clamando hoje para que a sua vida dê uma melhoradinha, mas Jesus não morreu para que a sua vida melhore. Jesus morreu para que a sua vida seja transformada em uma outra vida, a partir de um novo nascimento. Eu queria muito que você fizesse uma oração de quebrantamento e falasse: Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais ser como Jonas, egoísta, pensando só em mim mesmo. Tem tantas pessoas se perdendo. Quantas vezes você já pensou em desistir porque você estava cansado? Quantas vezes você já pensou que não ia dar mais porque alguma coisa que você queria não aconteceu? Quantas vezes você diz: não sei se eu vou continuar porque as coisas estão ruins? Em todos esses momentos você estava exatamente como o profeta Jonas. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: o nosso Deus é misericordioso e tem paciência com você. E hoje Ele te diz: erga a cabeça, tem mais. Tem mais do que só você. Tem mais do que só você. Talvez você esteja tão triste hoje. Eu quero te convidar a olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele pode mudar o teu coração e trazer alegria onde só há tristeza. Permite que o Senhor te ilumine nesta noite. Ilumine as áreas mais escuras do seu coração. Você pode falar isso a Ele. Você pode falar isso a Ele. Peça ao Senhor, enquanto nossos irmãos cantam, peça ao Senhor que Ele entre de uma vez por todas em seu coração. Peça para que Ele te arraste para dentro da história que Ele está construindo, para que a sua vida deixe de ser essa vida sem sentido e passe a ser uma vida cheia de propósito. Lindo é cada momento que me visite, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Quão lindo é cada momento que me visite, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me e leva-me ao lugar. Diga, desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. O meu pai não me diga, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça.
Amados, a minha oração é que Deus não precise enviar mais missionários para Itapetininga e para Sorocaba. Eu sei que Ele manda porque a gente não está fazendo o que a gente deveria fazer. Porque tem tantos lugares no mundo precisando de missionários, porque eles não têm ninguém que pregue para eles. Eu queria que, quando Deus olhasse para as nossas cidades, Ele dizia assim, ó, essas aqui não vamos se preocupar não, porque eu já tenho um exército de missionário nelas. Pessoas que decidiram se infiltrar na sociedade e pregar a minha palavra em todos os lugares. Eu tenho missionários nas empresas, eu tenho missionários no agro, eu tenho missionários na educação em Itapetininga e em Sorocaba, eu tenho missionários no setor automotivo, no setor metalúrgico, eu tenho missionário em todos os lugares. Eu tenho missionários na polícia, eu tenho missionários nos presídios. Então vamos mandar missionários para outro lugar do mundo, porque Itapetininga e Sorocaba estão cheios de missionários. E quando Deus estiver falando isso, que Ele esteja pensando em você, que você seja citado como um missionário, alguém que, diferente de Jonas, não foge de Deus, mas que corre para Deus e diz, eis-me aqui, Senhor, eu não viverei mais uma vida medíocre, eu viverei uma vida que cumpre o propósito pelo qual eu fui chamado. Amém? Você crê nisso? Senhor, eu quero nesta noite te agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós durante esses 14 anos. Quero aproveitar, Senhor, para pegar todos os elogios e tributar ao Senhor, porque toda a honra e toda a glória é tua, Senhor. Eu quero dizer que eu me alegro por ter vivido e feito tudo o que fiz nesses anos, mas reconheço que tudo foi feito por tua graça, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, para que muitas pessoas se levantem e entendam que elas podem viver uma vida extraordinária se elas decidirem viver para Ti, se elas decidirem deixar-se ser transformadas e moldadas, se elas permitirem que o arado passe em suas vidas retirando pedras e espinhos, preparando elas para serem terras férteis. Que se levante entre nós uma consciência que se levantou nos seus 12 discípulos, quando eles entenderam que eles eram poucos, mas que eles estavam munidos de um poder que poderiam transformar o mundo. Pai, a nossa sociedade está precisando em todos os lugares de pessoas que possam transmitir a paz que só pode vir do Senhor. Eu oro, Senhor, para que esses primeiros 14 anos sejam simplesmente 14 anos de aprofundamento de raízes. Que enquanto todos pensam que nós estamos crescendo, eles ainda não viram o que vai acontecer, porque o que aconteceu até agora foram somente fortalecimento de raiz. Agora vamos começar a crescer de verdade, porque nós vamos alcançar todos os bairros, todas as áreas dessa cidade, vamos influenciá-la, Senhor, para que ela se renda aos teus pés. E mesmo que as pessoas não queiram dizer que Itapetininga é do Senhor Jesus, inevitavelmente um coro vai subir ao céu dizendo, nós te pertencemos. Oramos por todas as famílias aqui, cure as famílias, Senhor, para que essas famílias sirvam de modelo para outras famílias. Pessoas que estão aqui entre nós, que só pensam em dinheiro, só pensam na vida terrena, são egoístas, materialistas, morrem e matam por conta de alguns tostões. Senhor, que essas pessoas sejam transformadas e que no futuro elas se lembrem de como elas eram, e elas lembrem como isso era uma vida pequena, mesquinha e rasa, e como elas foram convidadas a viver um novo momento, um novo modelo de vida, onde viver para Ti é muito superior, porque não acaba com a nossa morte, é eterno. Senhor, nós te rendemos graças pelo que o Senhor tem feito entre nós, que os nossos irmãos que estão aqui hoje possam desfrutar desse convite que o Senhor tem feito a nós, e assim como os ninivitas, nós sejamos rápidos em nos arrepender, rápidos em tomar uma nova postura, rápidos em desfrutar da Tua ação em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Antes de você ir embora, eu queria convidar os líderes a vir aqui à frente. Nós queremos servir você, nós queremos orar por você. Talvez você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, talvez você veio aqui e você ainda não se converteu, você não disse para Jesus que a sua vida é dele. Você sabe que você ainda está no controle. Se você está no controle, você está em rumo à perdição. Talvez você precise vir aqui na frente hoje e dizer, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você precisa voltar aos caminhos do Senhor e dizer, eu quero voltar. Eu fui viver a vida do jeito que eu queria, do meu jeito, mas eu me arrependo. Talvez você não se afastou, mas você sabe que você está vivendo uma vida muito distante dos propósitos de Deus. Você está vivendo de forma fria. Você
há muito tempo abandonou o fervor que tinha no teu coração no passado. Talvez você chegou aqui hoje, em algum momento você sonhou em fazer a obra do Senhor, mas isso passou, já ficou lá atrás, você se esqueceu, você não quer mais. Mas hoje você sabe que o Senhor falou com você, e Ele está te convidando a se aproximar dEle de novo. Você pode sim orar no teu lugar, mas você também pode desfrutar dos irmãos que estão aqui e dizer: ore por mim, ore por mim. Eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero voltar a ver o meu coração queimar. E o Senhor vai incendiar o teu coração, Ele vai incendiar o seu interior, para que você saiba que não acabou ainda, não acabou, tem muito mais. O Senhor quer fazer uma obra maravilhosa em sua vida e a partir de sua vida. Então não vá embora sem desfrutar da ajuda e do favor de Deus através dos nossos irmãos. Senhor, muito obrigado. Queremos te agradecer pelo que o Senhor fez aqui nesta noite, agradecer ao Senhor por tua presença neste lugar. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém e amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Não vou parar, gastarei na vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei na vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. La